Em 28 de fevereiro de 2026, o mundo acordou diferente. Um ataque coordenado entre os Estados Unidos e Israel, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto. Centenas de vidas foram ceifadas e a resposta veio em pouco tempo, questão de minutos. E hoje, 10 dias depois, ninguém no mundo sabe como isso vai terminar. China e Rússia, aliados históricos de Teherã, observam, provavelmente fornecendo informações de inteligência. Frotas navais se posicionam no Mediterrâneo e o mundo segura a respiração. Mas, amigos, e se eu te dissesse que tudo isso foi previsto? Bom, não uma vez, mas duas vezes, por dois homens em épocas completamente diferentes, usando palavras que hoje gelam o sangue de quem as lê. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Cruz e peço desde já o seu apoio, deixando aí o like na base da confiança. E se você está no celular, dê o like e apareceu o botão hypar, por favor clique para que o nosso conteúdo seja recomendado pela plataforma. E quem puder, faça parte do nosso clube de membros. Custa muito pouco e ajuda muito. Essa é a melhor forma de ajudar o canal. Quanto mais membros, mais recomendações do YouTube e mais a nossa comunidade cresce. Além disso, os membros podem fazer parte do nosso grupo aí no WhatsApp e trocar uma ideia diretamente comigo. Bom, hoje vamos ligar os pontos entre as profecias de Bill Ryan, divulgadas em 2010, uma dica aí de uma inscrita do canal, e as visões do vidente bávaro Alois Ermaier, que morreu em 1959, cujo temos vídeos aqui no canal, link no card acima, e o que você vai ouvir vai fazer você rever tudo o que você pensa sobre o futuro. Bom, dito isso, vamos lá. Em janeiro de 2010, Bill Ryan, cofundador do projeto Camelot e fundador do projeto Avalon, divulgou ao mundo algo que chamou de a Missão Anglo-Saxônica. A informação veio de um informante anônimo que afirmou ter estado presente em uma reunião secreta de maçons de alto escalão na cidade de Londres em 2005. 11 páginas de anotações, uma entrevista gravada e um roteiro que 15 anos depois parece estar sendo executado página por página. E qual era esse roteiro? Primeiro, Israel atacaria o Irã. O conflito se espalharia e o objetivo não seria apenas a vitória militar, seria o caos global controlado. Vamos ouvir e lembrando que isso é de 2010. É um plano do qual Hitler se orgulharia, que é tão maligno, tão maquiavélico, tão difícil de encarar e tão inacreditável que eu preciso colocá-lo na mesa para vocês, para que possam considerar se isso pode ou não ser uma possibilidade. Os planos que descrevi são definitivamente uma possibilidade, porque ele, a fonte, os ouviu com seus próprios ouvidos naquela reunião. Tudo o que descrevi até agora, incluindo o início de uma grande onda de hostilidades após a Guerra Limitada. Portanto, a sequência planejada é a seguinte: Israel ataca o Irã. Então ocorre um cessar-fogo, durante o qual há controles governamentais e militares pesados sobre as populações em todos os países ocidentais. Depois, a China é atacada por uma arma biológica. É uma doença semelhante à gripe, que se espalha como um incêndio. Isso percorre o mundo todo. E então, e a essa altura, 50% da população terá sido destruída. E não apenas por causa da guerra ou da praga, mas porque, como muitos de vocês que assistem a isso entenderão,
A infraestrutura entra em colapso em situações como essa. Não há comida nos supermercados, não há gasolina nas bombas, as telecomunicações caem, pode nem haver água saindo das torneiras. As pessoas são meio que jogadas de volta a uma era vitoriana, sem as facilidades para lidar com isso. Porque a maioria das pessoas não tem suas hortas de vegetais, não tem seus cavalos e carroças. Não somos capazes de sobreviver da maneira que costumávamos ser. Somos muito vulneráveis em nosso avanço tecnológico. Somos extremamente vulneráveis. E, claro, os controladores sabem disso. E segundo, durante esse período de caos, armas biológicas serão usadas clandestinamente. A frase exata do informante foi perturbadora. Abre aspas. A China vai pegar um resfriado. Fecha aspas. Uma referência velada a uma guerra biológica direcionada. Embora a ordem do evento tenha sido alterada, não tira um mérito da previsão. É uma agente. O que sabe sobre a colheita? Acham que eu não vou contar, mas vou. Porque devem saber. Depois do 11 de setembro, o governo americano recrutou um grupo de cientistas para ajudar a derrotar o resto do mundo numa guerra biológica. Criando doenças que nos matam. É a nova corrida armamentista. Não queremos necessariamente usar as doenças, apenas queremos ter mais delas do que qualquer outro. E terceiro, tudo isso teria um propósito maior: preparar o mundo para algo que os poderosos já sabem que está vindo. Um evento que Ryan chamou de evento geofísico. E esse evento, segundo a fonte, mudaria a civilização para sempre. Bom, vamos guardar o evento geofísico para o final deste vídeo, porque é lá que tudo se conecta de um jeito que vai te deixar sem palavras. Bom, por hora, olhamos para o que acabou de acontecer, né? Israel atacou o Irã, o líder foi morto e o conflito está aberto. A Marinha Americana e israelense opera no Mediterrâneo. China e Rússia condenaram os ataques, mas ainda não agiram militarmente, até onde se sabe, embora provavelmente esteja ajudando nos bastidores. Bom, mísseis destruíram bases americanas do Oriente Médio, já passam de 1.000 vítimas no Irã, e em Israel as bombas caem toda noite provocando caos entre os cidadãos. Segundo informações mais recentes, já passam de 150 soldados americanos feridos oficialmente. E Bill Ryan previu isso em 2010. Bom, mas agora vamos ainda mais fundo no tempo, para 1952, para um pequeno vilarejo na Baviera, no sul da Alemanha. Alois Ermayer era um homem simples, um construtor de poços artesianos, um trabalhador rural. Mas desde jovem ele via coisas que não deveriam ser vistas. Após a Segunda Guerra, tornou-se famoso por ajudar famílias a encontrar seus mortos em campos de batalhas distantes, sem nunca ter saído da Baviera. Um juiz que o investigou por bruxaria acabou inocentando após Ermayer descrever com precisão cirúrgica o que a esposa do juiz havia feito naquele mesmo dia em casa, sem que ninguém soubesse. E o processo foi simplesmente arquivado. Bom, mas o que nos interessa aqui é o que Ermayer disse sobre o futuro da humanidade. E as palavras dele ditas há mais de 70 anos ressoam de forma assustadora hoje. A guerra no Oriente Médio. Abre aspas. Todos clamam por paz, shalom. Então acontece uma nova guerra no Oriente Médio. Surge, de repente, grandes forças navais se confrontam hostilmente no Mediterrâneo. A situação é tensa. Fecha aspas. Bom, frotas navais no Mediterrâneo, uma guerra no Oriente Médio que irrompe subitamente. Ermayer descreveu isso em 1952. Mas há mais, né? Um testemunho registrado por um de seus contemporâneos cita que Ermayer foi ainda mais específico sobre quem estaria envolvido no início do conflito. Abre aspas. Começa com os judeus e os árabes,
É aí que começa. Amigos, então o assassinato que acende a faísca. Yermaia previu também uma sequência de 3 grandes assassinatos políticos, como sinais premonitórios. O terceiro assassinato, segundo ele, seria o estopim, o evento que transformaria a tensão em guerra aberta. E a ele sempre acompanharia uma imagem, um homem caído com um punhal ensanguentado ao lado. Vou abrir aqui um parênteses para mostrar para vocês essa profecia de Parravtini, que mostra simplesmente uma espécie de homem-serpente no topo de um globo, né? E temos também uma figura ensanguentada, como vocês podem ver, e a descrição, né? Sion será Sion. Originalmente a gente já tentou decifrar essa profecia, e também tem o texto que diz que Roma terá o seu Marte, e por isso a gente atribuiu essa figura que supostamente foi assassinada nesse desenho de Parravtini como sendo o Papa. Porém, pode ser uma outra figura. Bem, em 28 de fevereiro de 2026, o líder supremo do Irã foi morto num ataque cirúrgico. Fica a pergunta, será que essa figura poderia ser Ali Khamenei, né? Bom, vai saber. Em 28 de fevereiro de 2026, o líder supremo do Irã foi morto num ataque cirúrgico. Um homem de Estado, o primeiro grande líder regional a cair nesta série de escalada que começou com a guerra em Gaza, né? Israel-Gaza em 2023. Bom, qual seria aí os outros 2 assassinatos? Seria Putin ou Trump, que já tem sua sentença definida por Parravtini, e que chama ele aí de homem orquestra, né? Quem está curioso e não conhece essa profecia, deixa o link fixado aí em cima. Bom, motivos não faltam, e o próprio Irã já teria jurado Trump, né, em pronunciamentos abertos. Bom, supostamente o gabinete de Netanyahu teria também sido atingido por um míssil disparado pelo Irã, e é praticamente impossível confirmar, né, qualquer coisa vinda dessa guerra, pois as informações estão sendo censuradas. Bom, coincidência? Vocês aí vão decidir, deixem nos comentários quem vocês acham que seria o terceiro líder assassinado que desencadearia aí um conflito global. Bom, as armas de névoa verde e amarela. Uma das visões mais perturbadoras de Yermaia descreve algo que ele claramente nunca havia visto antes, mas que descreve com uma precisão que assusta qualquer especialista em armamento moderno. Abre aspas. Os pilotos lançam pequenas caixas pretas. Elas explodem antes de tocar o solo e espalham uma fumaça ou poeira amarela ou verde. Tudo que entra em contato com ela morre, seja humano, animal ou planta. Por um ano, nenhum organismo pode entrar nessa área sem risco de morte. Bom, armas químicas, agentes de guerra biológica. Yermaia, um homem que nunca foi a uma guerra, nunca estudou química, descreve o que hoje chamamos de agentes NBC, nuclear biológico químico. E lembre-se, Bill Ryan, em 2010, também falou em armas biológicas usadas durante o caos da guerra, né? 2 homens, 2 séculos diferentes, a mesma visão. E muitos especulam que Bill Ryan previu a pandemia de 2020, e segundo ele teria sido arquitetada. Eu não sei, digam vocês aí o que acham. Bom, amigos e amigas, agora vamos para um momento de colocar tudo lado a lado. Alois Yermaia, em 1952, guerra no Oriente Médio envolvendo judeus e árabes. Grandes frotas no Mediterrâneo, um grande homem assassinado como estopim, armas de névoa amarela e verde que matam tudo ao redor. Bill Ryan, 2010, Israel ataca o Irã. Caos global controlado, armas biológicas usadas clandestinamente, estruturas de controle totalitário sendo preparadas.
Março de 2026. O líder do Irã está morto. Os Estados Unidos e Israel conduziram uma operação. O conflito está ativo há 12 dias. Frotas navais no Mediterrâneo, China e Rússia observam. Alta no preço do petróleo, incerteza e caos nos mercados, e Irã diz que vai até o fim. Bom, amigos, não estou dizendo que com isso que as profecias são verdades absolutas, estou dizendo que o padrão é impossível de ignorar. Mas há um terceiro elemento nessa equação, mais aterrorizante de todos, e é ele que vai fechar o ciclo. Bom, por que alguém planejaria uma guerra mundial, controlaria populações, estabeleceria governos totalitários, se no fim do dia um desastre natural vai destruir tudo de qualquer jeito? Bom, Bill Ryan fez essa mesma pergunta a seu informante, e a resposta, segundo ele, pela primeira vez, fez sentido terrível. Abre aspas. Haverá um evento geofísico, do mesmo tipo que nossos ancestrais experimentaram há aproximadamente 11.500 anos. Se esse evento ocorrer, destruiria a civilização como a conhecemos, eclipsando até mesmo os efeitos de uma guerra nuclear. 11.500 anos atrás, isso nos leva ao fim da última era do gelo, a inundação do Mar Negro, colapso das civilizações do Mediterrâneo e o fim de um ciclo. Informante de Ryan foi explícito. A elite que está por trás desses planos sabe que esse evento está chegando. E o objetivo da guerra, do caos, do controle totalitário não é dominar o mundo de hoje, é controlar quem vai herdar o mundo de amanhã, depois do cataclismo. A guerra não é o fim, a guerra é a preparação para o fim. Ermaia também viu isso. E Alois Ermaia, bem, suas visões não terminam na guerra europeia. Depois de tudo, ele descreve algo que parece um evento geofísico catastrófico. Abre aspas. Veja alguém voando, vindo do leste, que deixa cair algo no grande mar. Então algo estranho acontece. A água se eleva como uma torre e cai, tudo inundado. Há um terremoto e metade da grande ilha afunda. Bom, embora essa visão possa ter a ver com algum tipo de arma, como, por exemplo, os mísseis, Sarmat e Poseidon da Rússia, mas daí provocar terremotos e afundar, acho que seria exagero. Ermaia não havia lido sobre inversões de polos, não conhecia a teoria de eventos de extinções por impacto, mas descreve algo que os cientistas hoje estudam com crescente preocupação, como por exemplo o evento do Dryas recente, que a gente tem um documentário no canal. E aqui está o detalhe que une tudo. O campo magnético da Terra está enfraquecendo há décadas. Excursões geomagnéticas têm sido registradas com frequência crescente. Alguns cientistas independentes, fora do mainstream, alertam que estamos nos aproximando de um evento de reversão ou excursão de polo. Até fizemos esse documentário que falei para vocês. Vou deixar o link que encontra-se acima. Bom, Ryan acreditou nisso com tanta convicção que ele próprio saiu dos Estados Unidos e foi morar no Equador. Com suas próprias palavras, ele colocou seu dinheiro onde colocou sua boca. Bom, amigos, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias no Irã. Não sabemos se China e Rússia vão intervir militarmente. Não sabemos se armas químicas que Ermaia descreveu já foram ativadas ou em algum lugar do mundo sem que nós saibamos. O que sabemos é que dois homens separados por meio século de distância descrevem o mesmo roteiro. E que hoje, olhando as manchetes, esse roteiro não parece mais ficção científica, é algo preocupante, E esse conflito, se não for interrompido, se não houver uma intervenção divina, como vimos no outro vídeo do canal, algo grave ocorrerá. E o próprio
informante de Ryan disse algo que precisa ser dito aqui, né? Esses eventos não são inevitáveis. Abre aspas para ele, né? Estou compartilhando isso exatamente para que possamos impedir a consciência que desperta é a única coisa que pode mudar o curso. Afinal, se não fosse para se preparar ou para tentar evitar, para que serviriam profecias, não é mesmo? Bom, talvez seja por isso que você está aqui, talvez a informação verdadeira distribuída conscientemente seja a única arma que realmente importa. Se esse vídeo te fez pensar, te fez pesquisar, te fez olhar para os eventos de hoje com outros olhos, então ele cumpriu seu propósito. Compartilhe com quem precisa ver isso, ative o sininho. E é isso, amigos. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!